Bora lá para o Rádio Esportes Debate. Quero a avaliação de Alexandre Simões e Léo Figueiredo quanto ao que aconteceu ou ao que não aconteceu para o Cruzeiro no duelo contra a equipe do Souza. O Souza venceu por 2-0 com gols de Danilo Bala e avança à próxima etapa da Copa do Brasil. Por que o Cruzeiro está eliminado, Léo Figueiredo? O Cruzeiro está eliminado, Cirilo, porque primeiro o Souza teve seus méritos para conseguir a classificação. Em primeiro lugar, o Danilo Bala fez um gol importante primeiro e um golaço foi o segundo. O Cruzeiro está eliminado porque fez a estratégia errada para o jogo. O Cruzeiro está eliminado porque o seu treinador, aqui acho bom treinador, com um futuro muito promissor, porque ele ainda é jovem, mas ele teve uma noite e uma análise muito ruim do jogo de ontem. O treinador do Cruzeiro não teve a capacidade de entender que não tinha jogo, porque o gramado não tinha condição. Isso é responsabilidade do Souza e da CBF, mas o Cruzeiro sabia disso. O Cruzeiro sabia que o tempo estava daquele jeito, que estava chovendo e que poderia chover muito mais, como aconteceu. O Cruzeiro sabia disso. O Cruzeiro viu no transcorrer do jogo que a bola já quase não rolava mais. O Cruzeiro sabia disso. No entanto, a escolha do Cruzeiro para o jogo foi começar com Wesley Gasolina no lugar do William, lá na direita. Talvez o William não tivesse condição para um gramado tão pesado, e aí eu não vou questionar departamento médico, físico do Cruzeiro, mas eu questiono a opção pelo Wesley Gasolina. Num gramado que você não consegue conduzir a bola bem, você coloca um condutor de bola? O Cruzeiro jogou com 3 zagueiros contra o Democrata, que tinha um gramado muito melhor do que o do Souza. Que era ruim, mas estava melhor. Muito melhor. E o Cruzeiro jogou com 3 zagueiros e foi bem com isso. Por que o Cruzeiro não jogou com os 3 zagueiros ontem? Por que o Zé Ivaldo não fez o lado direito que ele está acostumado a fazer? Entrava o João Marcelo, o Cruzeiro ganhava força física, porque num gramado encharcado, não adianta você ter os jogadores mais técnicos. Agora adianta você ter os jogadores mais fortes, fisicamente falando. Então, o Larcamón fez uma estratégia, uma análise errada já do início do jogo. Tanto que, no intervalo, ele tira o Lucas Silva, que não está jogando bem, e que ontem estava tentando jogar em cima das poças d'água e não estava conseguindo conduzir a bola, coloca o Japa. A leitura do Cruzeiro foi tão errada no segundo tempo que, tirando as oportunidades que o Souza teve, que o Rafael Cabral teve que defender, bola no travessão que ele tomou no primeiro tempo, o Cruzeiro não criava na segunda etapa nem chuveirinho, nem bola para o Dineno cabecear, porque o Cruzeiro mal conseguia chegar lá, porque o Cruzeiro tinha condutores de bola. Aos 38 minutos do segundo tempo, com o jogo 0-0, onde ali você podia ir numa casa de apostas, provavelmente você ia faturar falando, não vai sair nenhum gol no jogo, porque não tinha jogo. Não tinha jogo. O treinador do Cruzeiro, Larcamón, tira Dineno e Arthur Gomes, põe Rafael Papagaio e João Pedro. O João Pedro vai correr para onde com a bola? A bola não corria. Faltavam 7 minutos para acabar o jogo. A principal característica do rapaz é a velocidade, né? Não tem como dar velocidade num gramado encharcado. Então ele podia ter colocado ali um zagueiro, um defensor, alguém mais forte para defender, alguém para segurar o jogo, fura a bola, como a gente brinca. Mas não, faltou experiência ao técnico do Cruzeiro e ao time do Cruzeiro também. Lá dentro do campo, os caras para entender. Porque o Cruzeiro estava tomando contra-ataques do time do Souza quando o jogo estava 0-0 num gramado que não dava para jogar. O Cruzeiro se colocou em risco, um risco que ele não precisava ter corrido. E para fechar, Cirilo, para não acharem que eu tô sendo oportunista, porque, Léo, se ele coloca um zagueiro ao invés de um atacante e toma o gol, você ia criticar. Isso faz parte da vida de qualquer treinador e de qualquer comentarista, se chamado quando a alteração acontece. Você prefere que seu time ataque ou se defenda? A sua escolha pode repercutir de uma maneira positiva ou negativa. Mas ontem não tinha por que colocar atacante. Não tinha como atacar, não tinha jogo. Não tinha jogo. E o Cruzeiro se colocou em risco e fez as más escolhas e isso deu um prejuízo absurdo para o clube. Absurdo. Uma noite em que, repito, o Larcamón, a quem reputo como um treinador bom, promissor, mas que ele teve uma lição ontem de que, como disse o professor Alexandre Simões, futebol não se ganha jogando sempre da mesma maneira. O Cruzeiro deu uma mancada violenta ontem à noite. Simões, tem até uma matéria do Guilherme Pio que está no itatiaesporte.com.br. O Cruzeiro fracassou, né, no primeiro objetivo da SAF da temporada. O Cruzeiro tinha como previsão
orçamentária, chegar até as quartas de final da Copa do Brasil. Para mim, uma previsão audaciosa, inclusive. Porque você pode pegar na terceira fase um dos maiores times aí do futebol brasileiro, enfim. A partir das oitavas de final, com certeza, você pode ter esse risco. Ô Simões, o Cruzeiro falhou no principal jogo da temporada. Teve 2 clássicos, venceu o clássico da Arena MRV, perdeu pro América no Mineirão, mas o principal jogo da temporada era ontem, contra a equipe do Souza. O Cruzeiro não entendeu o que era necessário para vencer o principal jogo da temporada, Alexandre Simões? Ô Cirilo, tanto não entendeu, você vai se recordar, o Larcamon abriu a entrevista coletiva dele, depois dele tirar a questão do gramado, que não cabia análise a ele, dizendo que o Cruzeiro tentou impor sua maneira de jogar no primeiro tempo. Isso ficou claro. Com o jogador perdendo bola no meio de campo foi o Machado, né? E o Rafael Cabral tendo que salvar, Lucas Silva tentando jogar. Ele não tá conseguindo jogar no gramado seco, imagina no molhado, né? Penteando a bola. Então, quer dizer, o Cruzeiro não se preparou para o tipo de piso. Ok, ele vai pôr 2 zagueiros, pode colocar. Ele tirou o melhor. Outro dia, eu acho que foi ontem, né? A gente falava, o Edu falava, eu acho que o Neres tem um status titular do Cruzeiro. Não, eu falei que, pra mim, pro Larcamon, o Neres é o mais titular dos zagueiros do Cruzeiro. Porque igual o Gemerson pro Filipão. Sempre que ele esteve disponível, ele foi titular. Só que era um jogo típico para 3 zagueiros, era um jogo típico para se ter Japa e não ter nem Tanto Felipe que no Machado. intervalo ele colocou o Japa. Nem Felipe Machado, nem Lucas Silva. Não era jogo para eles. Era um jogo muito complicado para o Matheus Pereira. A bola parada ele podia ajudar. Mas verdade. O que me deixou impressionado é que o Felipe Machado e o Lucas Silva, eles chutam tudo. Ontem que era para chutar, chutou em uma bola no gol. Eles não chutaram. Então, Cirilo, o Cruzeiro entrou desconectado com a realidade. E isso é um erro do tatiquez exagerado. Tatiquez exagerado. O futebol, em momentos importantes de mata-mata, de decisão, Você vai dizer que é tática, o Cuca pegar e jogar tanto zagueiro pra área e pingar a bola? Eu pensei nisso ontem. Sabe? Isso é tática? Ou é desespero? Sabe? Então, o Cruzeiro não se preparou psicologicamente para o jogo. O Cruzeiro não se preparou para jogar num gramado encharcado. O Cruzeiro não se preparou para brigar o tempo inteiro. O Cruzeiro não se preparou para um jogo físico, em que o adversário é inferior tecnicamente, mas que iria equilibrar o jogo pelas condições do gramado. E perdeu merecidamente. É uma zebra pela distância entre os 2 clubes. Não pelo jogo. Não pelo jogo. Pelo jogo, o resultado foi justo. Porque o Souza teve muitos mais chances do que o Cruzeiro, além de marcar 2 gols. Tá? O Cruzeiro teve qual chance? A do Arthur Gomes. Só. Que o goleiro pegou. Chance de gol. Uma chance que a gente considera clara. Felipe Machado perdeu a bola, o cara entrou na cara do Cabral, chutou. Teve um outro chute lá que o Cabral fez uma defesaça. Chute no travessão. Então, quer dizer, o jogo, a história do jogo, mostra que foi merecida a classificação do Souza, foi merecida a vitória do Souza e que ele teve uma estratégia muito mais inteligente do que a do Cruzeiro. E as estratégias ganham jogos. O Cruzeiro já ganhou assim do Atlético, perdeu assim para o Souza, porque a estratégia foi equivocada. O treinador do Cruzeiro não soube ler o que o jogo necessitava. Tô buscando aqui a média de idade do Cruzeiro no jogo de ontem, o Cruzeiro que começou, a média de idade dos 11 iniciais ontem beirando 29 anos. Ou seja, não tinha ninguém inexperiente no time do Cruzeiro ontem. O mais novo acho que era o Gasolina, que tem 23. Dos titulares, que nem o titular né? Foi titular ontem. E aí, não sei por qual motivo, não sei se o William estava sentindo, se entenderam que não era jogo pro William, enfim. Não ser físico, né? Porque o William jogou em Valadares. Pode ser. O William é um titular absoluto do Cruzeiro, e quanto a isso não tem dúvida, tinha acabado de ser o melhor em campo, inclusive, no fim de semana. Mas eu tô dizendo dessa média de idade, é porque pra mim o Cruzeiro ontem foi um time juvenil. Mas ele foi um time juvenil desde o seu treinador. Ontem, eu perguntei ao Edu Panzi no pós-jogo, falei, Edu, um termo do futebol. Falei, você acha que o Chardong deu um nó tático no Larcamon? Porque as estratégias do Chardong, sobretudo em especial ali na metade do segundo tempo, quando ele percebeu o Cruzeiro do jeito que estava jogando e botou os pontinhas rápido, botou a estratégia de jogo dele acreditando no que era possível fazer, foi muito mais claro do que fez o Cruzeiro. O Larcamon disse há pouco na entrevista que repercutimos aqui no Rádio Esportes que tentou um Cruzeiro protagonista.
no jogo de ontem. Ontem no Rádio Esportes, quando o Pansieri enviou os vídeos pra gente, nós rodamos no ar e mostramos as condições de gramado, e eu falei que a previsão do tempo era de mais de 60% a 70% de possibilidade de chuva forte no horário do jogo, o jogo era completamente diferente. O jogo entre Souza e Cruzeiro jogado no Mineirão e o jogo entre Souza e Cruzeiro jogado no Marizão em João Pessoa, em Souza, na Paraíba, é um jogo completamente diferente. E aí entra num outro ponto que pode ser discutido por nós aqui para fechar o Rádio Esportes Debate. Há também uma situação permissiva por parte da Confederação e por parte dos clubes ao concordar que os jogos da primeira fase da Copa do Brasil sejam jogados em quaisquer estádios do Brasil, qualquer que seja a condição, em qualquer cenário, em qualquer edição. A Copa do Brasil, de alguns anos para cá, tem primeira fase em jogo único, segunda fase também. Ontem, Real Noroeste e Cuiabá não puderam jogar porque o gramado estava impraticável. Não era nem poça d'água, era uma piscina dentro de campo. Os clubes concordam com isso. Mas me parece ser algo urgente que a Confederação se preocupe com isso, né? Porque não é possível que seja normal que o futebol jogado entre as mesmas equipes seja tão diferente na casa de um do que na casa do outro em uma competição que paga o que paga, Léo Figueiredo. Primeiro, não tem VAR. Na competição mais cara, não tem VAR. Eu não sei de onde é a brilhante ideia de colocar sempre o jogo de quem tem o ranking mais baixo e quem vai jogar por empate. Isso aí é a coisa mais bizarra que existe, tá? Pode ser aqui, pode ser na Inglaterra, pode ser onde for. É a mais bizarra que existe, porque ela é injusta. A coisa mais correta é um jogo na casa de um como na casa de outro, mas o regulamento estava lá. O Cruzeiro, nesse momento, tudo que você falou tá certo, mas o Cruzeiro não pode reclamar disso. Porque isso não estava na letrinha pequena. E não reclamou o Cruzeiro, inclusive, o Cruzeiro aceitou, assim como todos os clubes grandes, e se expõe a esse tipo de situação. O prejuízo é todo do Cruzeiro. Todo do Cruzeiro. Uma noite que não é para ser esquecida, não. É para ser muito bem lembrado, para não acontecer mais. Simões, quero te ouvir sobre isso também, porque eu acho que a Confederação Brasileira ela fecha muito os olhos e eu acho que ela arrecada muito para não criar maneiras de amenizar situações como essa que vimos ontem na primeira fase da Copa do Brasil. O Cirilo, precisa, para se abrir demais as competições, é necessário ter estrutura, sabe? É necessário ter estrutura mínima, né? O Real Madrid, se ele for jogar contra um time da 4ª divisão da Espanha, o gramado é muito diferente do que ele encara no Santiago Bernabéu ou no Camp Nou. Um time da Inglaterra que for jogar uma Copa da Inglaterra contra um time da 4ª, 5ª divisão, o gramado é muito diferente. Não. Senão não tem jogo. Senão o cara não vai jogar lá. Senão não tem jogo. VAR, há limitações, tá? Nos estádios menores não se consegue fazer VAR. Mas olha só. O gramado é o gramado. O que vocês acham melhor? Porque, teoricamente, eles querem beneficiar quem tem um ranking maior. Você joga pelo empate. O que seria melhor para o Cruzeiro? Que valesse, que o Cruzeiro fosse obrigado a vencer jogando no Mineirão o Souza e o empate fosse do Souza? Ou o Cruzeiro ir lá para jogar pelo empate? Eu acho que para o grande, para quem tem um ranking maior, é melhor ter um jogo único na sua casa sendo obrigado a vencer. Sorteia tudo, se for o caso. Sorteia tudo, todas as fases em condição de igualdade. Então, assim, é lamentável. Eu acho que tem que reduzir data de estadual. Se quiser colocar todo mundo na Copa do Brasil, reduz data de estadual e bota a data da Copa do Brasil. São 2 datas a mais. E bota lá ida e volta. Ou você vai lá e faz uma vistoria. Aqui não tem condição de ter um jogo. É o mínimo. Eu acho que pela falta de estrutura que o futebol brasileiro tem, esse jogo único é um equívoco. Ele não é problemático. Pela falta de estrutura que nós temos, ele é um equívoco. Exatamente. E outra, não é só o gramado, não. A iluminação ontem lá também estava... Eu acho que ano passado... mas de toda forma é isso. Então, eu não tenho nada contra o jogo único. Muito pelo contrário. Só que a falta de estrutura do futebol brasileiro faz com que ele seja um erro.